Oi Dani, tudo bem? Pessoal que me acompanha, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que tudo bem. Hoje eu estou aqui para falar sobre o quinto trabalho de Hércules, que é derrotar as aves que invadiram o lago Estínfalo. Na Grécia Antiga, na região da Arcádia, havia um povoado e um lago que levavam o mesmo nome. Era o lago Estínfalo, ou Estínfale. O povoado também se chamava assim. Este lago, o Lago Estínfalo, ele era um lago muito bonito. Ao redor dele ali tinha muitas árvores, tinha muitos animais, a floresta era verde, era densa, os animais vinham se banhar nas suas águas. A água do lago era usada para a lavoura, para a irrigação da lavoura dos moradores lá da cidade de Estínfalo. Esse lago era a vida. Em dias de sol, esse lago, ele quando não tinha vento, ele parecia um espelho que refletia o sol. Então, esse é o cenário que nós temos. Até que certo dia, um bando enorme, composto por centenas de milhares de aves, decidiram se abancar por ali, invadiram o lago, tomaram conta do local. Essas aves, elas não eram quaisquer aves, certo? Essas aves eram aves monstruosas. Elas tinham, os seus bicos eram pontudos e afiados como se fossem lanças. As penas eram grandes, pesadas e pareciam com espadas. E as garras dessas aves, essas então, pareciam com pequenas adagas muito afiadas. E mais um detalhe, as penas dessas aves eram de bronze. Os bicos e as garras também eram de metal, certo? Essas aves, não fosse por isso, já não bastasse isso, elas ainda tinham um tamanho avantajado, eram muito grandes, algumas maiores que um homem adulto, e elas eram carniceiras, ou melhor, carnívoras. Só que com o tempo, elas desenvolveram ali um gosto especial pela carne humana. Essas aves então se instalaram ali pelo Lago Estínfalo, tomaram conta do local e aí começaram a comer, se alimentar de todos os animaizinhos que viviam na volta, os peixes, só que era um número muito grande de aves. Então imaginem vocês, essas aves caçavam os animaizinhos, deixavam os restos ali dos cadáveres espalhados de qualquer jeito e além disso defecavam por tudo. Dizem que elas estavam sempre voando, mas aí é uma versão da história. Mas dizem que elas estavam sempre voando e que quando voavam todas juntas, eram tantas aves que encobriam a luz do sol. Ficava escuro, o dia virava a noite. Os cidadãos lá de Estínfalo, a cidade agora e não um lago, preocupados porque não tinham mais uma água pura, uma água limpa para poder irrigar suas plantações, eles se reuniram, juntaram seus melhores caçadores que, munidos de arco e flecha, foram até o lago para tentar acabar com essa ameaça. Eles até então não sabiam que aquelas aves tinham as penas de bronze. Então, munidos de arco e flecha, foram até o lago e começaram a caçar as aves com o que eles tinham disponível ali. O problema é que eles não conseguiam nem ferir as aves, porque aquelas penas de bronze protegiam elas de qualquer flecha que era disparada contra elas. Essas aves faziam o que nesse momento que eram atacadas pelos caçadores lá do povoado de Estínfalo, ou da cidade de Estínfalo? Elas levantavam voo e ficavam lá em cima no céu voando e gritando muito alto, fazendo um som muito irritante, perturbador mesmo, e jogavam suas penas, que eram de bronze, lá de cima tentando acertar os caçadores. Acontece que penas de bronze, que eram afiadas como se fossem espadas, pequenas espadas, lançadas de uma grande altura, imaginem vocês, se atingissem alguém, essas penas iam partir o cidadão ao meio. E foi de fato o que aconteceu com alguns deles. Alguns foram atingidos no meio da cabeça, tiveram a cabeça partida e infelizmente não conseguiram retornar com vida. Os poucos que conseguiram retornar com vida, então foram lá e contaram para o pessoal o que estava acontecendo. Se formou então um comitê que foi procurar quem? O rei Euristeu, pedindo que ele resolvesse aquela situação. O rei Euristeu, a gente já conhece muito bem, né? Viu ali uma oportunidade de novamente se livrar do Hércules
Então chamou o Hércules. Se ele conseguisse realizar a façanha, beleza, foi o Euristeu que mandou. Se ele não conseguisse realizar a façanha e acabasse morrendo, o Euristeu tinha se livrado de um problema, porque o Hércules, para ele, era um problema, era uma ameaça. Hércules, então, como ele tinha um compromisso de atender os pedidos do Euristeu, eu vou fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte: até hoje ninguém perguntou por que o Hércules, sendo poderoso do jeito que é, tendo as armas magníficas que ele tinha, sendo filho de um deus, e não é qualquer deus, é o rei dos deuses, Zeus, por que ele se sujeitava aos mandos e desmandos de Euristeu, que era um simples mortal, que só assumiu o trono por um detalhezinho técnico? Até hoje ninguém perguntou. Eu estou esperando essa pergunta ainda. É uma pergunta válida, né? Por que alguém poderoso se sujeita a alguém que é menos poderoso? Bom, mas voltando à nossa história, Hércules então pegou lá a sua pele do leão de Nemé, que ele usava como uma armadura, pegou o seu porrete, a sua clava lá, que era também um instrumento mortal nas mãos dele, e pegou o seu arco e flecha. Lembrando que agora as flechas do Hércules eram ainda mais mortíferas, porque ele embebeu elas no veneno da Hidra de Lerna, o segundo trabalho de Hércules, para quem tem acompanhado aí. Quem não acompanhou, vai lá nos primeiros episódios e acompanhe desde o início para entender o que está acontecendo aqui. Como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que a gente chegou aqui nesse quinto episódio, nesse quinto trabalho, melhor dizendo, episódio? Eu acho que já estamos no episódio 15, mas é o quinto trabalho. Vai lá acompanhar os trabalhos anteriores. Voltando à nossa história, então Hércules foi até o lago. Chegando lá, dizem, numa das versões, que Hércules encontrou 3 das maiores aves que estavam ali, parece que esperando por ele, enquanto se deliciavam ali, petiscavam um cadáverzinho que estava por ali. Não sei se era de homem, não sei se era de animal, mas elas estavam se banqueteando. Hércules chegou, de pronto pegou o primeiro instrumento que ele estava mais acostumado a utilizar, que era o porrete dele, e já deu-lhe com toda a sua força na ave que estava mais perto, acertou na cabeça dela. Só que não teve nenhum efeito. Não teve nenhum efeito, a não ser fazer com que as 3 voassem, subissem voando, grasnando, gritando, e lá de cima atacassem daquela maneira que era peculiar delas, lançando suas penas de bronze em cima da sua vítima, que agora era o nosso herói Hércules. Por sorte, Hércules estava usando ali a pele do leão de Nemeia, que quem acompanhou o primeiro trabalho de Hércules sabe que era uma pele impenetrável. Ela não podia ser penetrada por lanças, por espadas, por facas, por flechas, por nada disso. Foi assim que o nosso herói conseguiu se safar desse primeiro ataque que sofreu. Ele tentou usar as flechas dele contra essas 3 aves e também não conseguiu. Elas batiam naquelas penas de bronze e caíam no chão sem ter efeito nenhum. Hércules, vendo que naquele momento ele não ia conseguir um resultado efetivo, ele largou fora, foi embora. Procurou um acampamento longe dali. Ele foi longe o suficiente para nem escutar mais aquele grito, aquele grasnado daquelas aves, que era uma coisa também insuportável de se aturar. E enquanto ele descansava lá no seu acampamento, ele pensava, ele se retirou então para um lugar silencioso, hein? Olha aí, olha a dica, isso é importante. Se retirou para um lugar silencioso para pensar em como ia vencer esse desafio. E quando ele estava lá perdido em seus pensamentos, tentando descobrir uma maneira de vencer as aves, surgiu na frente dele Hermes, o deus mensageiro dos deuses. Hermes trazia um recado de Atena e também um presente. O presente era um símbolo, ou melhor, eram 2 símbolos, porque é um instrumento que se toca de 2. Símbolos, para quem não sabe, são aqueles pratos da banda marcial que quem toca bate com as 2 mãos, coloca um em cada mão e bate eles e faz um barulho estridente. Só que esses símbolos não eram qualquer símbolos, eles foram forjados por Hefesto, o deus ferreiro, e eles eram de bronze. Então eles eram instrumentos, eram armas místicas que estavam sendo entregues ali para o Hércules para que ele pudesse vencer aquele trabalho, vencer aquele desafio. O recadinho que o Hermes trouxe de Atena foi também o seguinte: Hércules, usa estes símbolos para realizar o teu trabalho, para concluir o teu trabalho, mas não esquece de te proteger,
protege os teus ouvidos, coloca cera nos teus ouvidos para que o som dos símbolos não destrua os teus tímpanos. E assim Hércules fez. Ele se dirigiu até o local onde as aves estavam. Agora ele tinha os instrumentos para realizar o trabalho e tinha a orientação certa. Então ele chegou lá, as 3 aves estavam lá esperando aquela revanche. Nem levantaram voo, acharam que o Hércules não ia dar conta do serviço. Ele chegou perto delas e deu um tinido com aqueles símbolos, que fez um som tão forte, tão poderoso, que o tímpano daquelas aves estourou na hora. Os olhos delas saltaram para fora das órbitas e elas caíram mortas, sem chance, acabou com elas. Só que no momento que o Hércules tocou no instrumento e fez aquele som tão poderoso, tão forte, as outras aves, que eram milhares, diga-se de passagem, tanto que elas cobriam a luz do sol, encobriam a luz do sol, melhor dizendo, quando levantavam voo juntas. Então elas levantaram voo e começaram a atacar o nosso herói. Só que agora ele estava orientado, ele tinha o equipamento certo para fazer o trabalho. Hércules então tocava aqueles símbolos, parecia um guri daqueles de banda marcial, fazendo esse barulho, bang, bang, bang. As aves que estavam mais perto dele, aquelas que se atreviam a chegar mais perto, já caíam mortas na hora quando ouviam aquele barulho. Aquelas que estavam ali no meio termo, a meio caminho dele, essas tonteavam e caíam tontas, né? Desmaiavam, mas não chegavam a morrer. E as outras que ficavam mais longe, vendo o que estava acontecendo e também não sendo bobas, sabe o que fizeram? Voaram para mais longe ainda, voaram para tão longe e não voltaram mais ali para o lago Estínfalo, que agora na verdade era um pântano estínfalo, né? Hércules, vendo que as aves que caíram ao chão ali estavam tontas e vulneráveis, ele pegou o seu arco e sua flecha e fez um teste. Experimentou lançar uma flechada contra uma delas e deu certo. Ele viu que agora elas estavam vulneráveis e com um arco e flecha ele podia destruí-las. E foi assim que ele deu cabo daquelas que estavam vivas ainda por ali. Dessa forma, e nessa versão da história, foi assim que o nosso herói conseguiu se livrar das aves. Essas aves mortíferas que causavam tanto mal e tanta destruição e prejudicaram tanto o povo da cidade de Estínfalo. Tem uma outra versão que muda um pouquinho, mas também é questão de ter um significado diferente, como a gente já viu. Os mitos, eles podem ter vários significados, eles não se encerram em 1 ou 2 significados, e estão sempre surgindo novos entendimentos, novas compreensões do que o mito nos ensina. Nessa outra versão, o Hércules foi até o lago e não encontrou ave nenhuma. Estava vazio, o lago abandonado, vazio, não via nada a não ser o quê? Que na verdade dá para dizer que não era o lago ali, que era o pântano de Estínfalo e aquela podridão toda e nenhuma ave. Ele procurou, não achou nada, foi para o seu acampamento que ele tinha montado ali perto e começou a pensar em como ele iria vencer aquele desafio se ele não conseguia encontrar onde é que estava o desafio, onde é que estavam os monstros, onde é que estava o problema. E enquanto ele pensava, meditava, tentando descobrir qual era o problema, onde é que estava o problema, surgiu para ele Hermes. Aí nesse ponto da história, o roteiro é o mesmo. Hermes vem orientado por Atena para entregar a Hércules os símbolos. Aí tem uns que dizem que era um sino ou uma sineta, outros que dizem que era uma matraca, mas todos esses instrumentos aí que as versões contam eram de bronze e eles eram fortes o suficiente para tontear as aves ou até para matar elas se estivessem bem próximas. Então Hércules volta daí lá para a beira do lago e aí ele começa a tocar aquele instrumento divino que ele recebeu. Quando ele começa a tocar o instrumento divino, de uma caverna que tinha lá numa das extremidades do lago, começam a surgir as aves que levantam voo desesperadas porque aquele som era uma afronta e uma irritação para elas. E elas começam a voar e grasnar muito alto e começam a lançar com muita fúria as suas penas de bronze contra o nosso herói. Nosso herói então toca com mais força o instrumento que ele recebeu dos deuses, aquele instrumento divino de bronze, e começa então a dar cabo das aves. Muitas caem mortas, muitas caem tontas, outras fogem vendo que agora o Hércules estava preparado e que elas não iam dar conta daquele cara não. Aquelas que caíram mortas, Hércules viu que estavam vulneráveis e usou ali o seu arco e flecha para terminar o serviço.
E foi dessa forma, sendo orientado e recebendo instrumentos apropriados para realizar seu trabalho, foi que Hércules conseguiu conquistar mais uma vitória, vencer mais um desafio. Quem acompanhou os outros episódios aí vai estar familiarizado com algumas coisas nessa história, né? Nesse mito, como por exemplo, a caverna, o pântano, a pele do leão de Nemeia. Vai estar familiarizado também com o significado do bronze, né? É já algo familiar na história, o bronze. Então já dá para começar a ter uma ideia aí dos elementos que vão surgindo no mito. Muitas vezes eles se repetem, muitas vezes eles trazem um outro significado ou um outro ensinamento, certo? Essas são duas versões que tem deste mito. Há várias outras. E no próximo episódio eu vou trazer o significado de alguns símbolos que estão dentro dessas duas versões. Um deles, algum significado vocês já sabem, acabei de falar, né? São significados que a gente viu nos episódios anteriores, nos trabalhos anteriores do Hércules e que já nos trouxeram algum ensinamento. Outros ainda não, e a gente vai descobrir no próximo episódio, ok? Então, Dani, eu espero que tu tenha gostado. Eu sempre digo isso, né? Mas eu vou continuar sempre esperando que tu goste, assim como eu espero que os meus amigos e os meus familiares que estão ouvindo e que estão acompanhando também estejam gostando e continuem acompanhando e continuem lá quem ainda não se inscreveu lá para seguir no podcast. Se continuar se continuar sendo legal, eu vou mudar do podcast para o YouTube. O que vocês acham? Devo fazer isso? Porque daí não vai ser só a voz, vai ser essa cara que agora vos olha. Meti a cara aqui para falar com vocês. Que tal, pessoal? Eu espero que vocês me respondam isso. Vamos fazer uma mudança para o YouTube, vamos tornar um pouco mais dinâmico aqui. Continuamos com essas histórias tão legais. Para mim está sendo bem legal. E eu vou dizer uma coisa. Se só a Daniele disser, olha, vai para o YouTube que eu te acompanho, eu vou, hein? Mas eu gostaria que todos vocês também dissessem que sim, que é legal. Nem estou pressionando, né? Bom, por enquanto é isso. Até o próximo episódio, onde a gente vai ver os significados desses símbolos. E por enquanto, fiquem bem, fiquem com Deus.